Eu sabia que eu podia entregar mais. Era como que eu me sentia limitado lá. Eu era um excelente estoquista, eu era só entregar peças, era fácil. Eu vendia peças muito bem, eu conseguia ter a linguagem do mecânico, isso me facilitava muito, e por fato de eu já ser apaixonado por automóvel, então eu fazia aquilo com amor, e quando você faz com amor, o resultado ele é bem diferente, é bem melhor. Então eu tinha sucesso, só que eu me imaginava o seguinte, imagine um passarinho numa gaiola. Eu imaginava que eu podia ter voos maiores, mas ali eu estava limitado. Então, quando surgiu, eu sou movido a desafio. Então, quando surgiu essa oportunidade, um ser humano normal enxergou o seguinte, ele vai deixar de trabalhar numa concessionária, num departamento de peças para trabalhar de garçom. Um ser humano com a visão normal, ele via o downgrade, digamos assim, de função. O Godoy viu o que naquele dia? O Godoy viu que Palmas Tocantins era, e é até hoje, claro, mas na época era a capital mais nova do país com 15 anos. E na minha mente passou o seguinte, imagine a quantidade de oportunidade que vai ter em Palmas Tocantins. E eu ir para uma capital mais nova do país. Aquilo ali deve estar bombando oportunidade. Então, o fato de aceitar a proposta de garçom foi apenas um gatilho para mim ir para um lugar que eu pudesse ter mais oportunidades ainda. Foi como uma passagem de ônibus que você compra para sair do ponto A para o ponto B. Eu vi aquilo como uma ponte. Não era assim, o Godoy está desejando ser garçom para o resto da vida. Claro. Em hipótese alguma. Eu só vi aquilo como uma oportunidade de crescimento. Experiências novas. Já era de financeiro. A proposta financeira já era melhor. Eu já ia ganhar mais. Claro. Mas eu também ia para uma capital mais nova. Porque Francisco Beltrão, para quem conhece, é uma cidade totalmente limitada. Quem vê Francisco Beltrão hoje e quem viu há 20 anos atrás é exatamente a mesma cidade. Não criou uma indústria diferente, não mudou nada. A quantidade de ruas, o que abre é loteamento, só para a pessoa fazer casa. Mas oportunidade de negócios, eu sabia que ali, para quem quer voar, Francisco Beltrão não era o futuro. Né? Então eu entendi aquilo como uma oportunidade. 6 amigos meus me chamaram de louco. Você é louco. Beleza. Cheguei em casa, falei para meu pai e para minha mãe. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Aquilo me marcou muito. E eu não, a relação com meu pai era excelente, mas não assim, ele não era aquele cara afetivo, né? Sim. Então, quando eu vi ele chorar pela primeira vez, eu tinha 19 anos, aquilo me marcou muito. Tanto que eu lembro que eu fui pegar o ônibus, então, né? Para ir para essa cidade de Palmas, Tocantins. E os primeiros 50, 60 quilômetros eu fui chorando. Né? Eu tinha medo de não dar certo, de ir para um lugar totalmente desconhecido, que eu não tinha ninguém lá que eu conhecia, só que a minha vontade de vencer, ela sempre foi maior que o meu medo. Sempre foi. E esse é um porte excelente também. A tua vontade de vencer tem que ser maior que o teu medo. Perfeito. Tem que ser. E aí, eu fui primeiro pedir a demissão pro dono da concessionária lá então, né, para ir para Palmas. Ele falou, o que você vai fazer lá, bichão? Eu falei, eu vou para uma cidade que é nova, uma capital que é nova, e eu vou buscar mais oportunidades. Ele falou, você tá certo. Olha só. Você não tem como crescer aqui em Francisco Beltrão. Sim. Você vai chegar num ponto que você vai limitar. Veja que eu, com 19 anos, tinha exatamente a mesma visão do dono do negócio. Perfeito. E ele falou, realmente, eu não posso mentir para você. Beltrão é uma cidade que você vai chegar num patamar e não vai passar disso. Agora, se você for para um lugar maior, as oportunidades também serão maiores. Sim. As oportunidades, elas são compatíveis com o lugar que você está. Né? Então, às vezes, a pessoa está numa cidade pequenininha e fica reclamando da vida. Pega uma passagem de ônibus, vai para a próxima cidade que é maior. Você vai esteja em movimento. Como movimento, sempre constante movimento. E aí as oportunidades vão aparecer. Sim. E aí eu fui para Tocantins, cheguei lá para inaugurar um restaurante que até hoje é o melhor restaurante de Palmas Tocantins. E aí eu faço um recorte aqui. Alguns meses atrás eu fui com a minha esposa lá, porque eu falei para ela, eu quero te levar no restaurante onde mudou a minha vida. Para melhor, eu vou te levar para Palmas Tocantins e a gente vai almoçar. Agora a gente vai voltar como cliente no restaurante onde eu fui garçom. E pude ter esse privilégio de levar a minha esposa lá. Chegou a conversar com o pessoal lá, contar a história ou não? Com os proprietários? Isso. Eles já estavam me esperando. Os mesmos ainda, né? Eu já tive contato com eles antes de ir. Falei, tô indo. 20 anos depois.
eu vou estar aí. E fui lá, tirei foto com eles, né? Tive o privilégio também nesse dia de encontrar o Bolsonaro que estava jantando lá. Então quem está... Qual que é o nome do O restaurante é Dom Virgílio. Vamos fazer esse Palmas, corte Tocantins. chegar até eles lá. Pô, Dom legal. Virgílio, Palmas Tocantins, o melhor restaurante de Palmas Tocantins. Quem é de lá sabe disso. Olha. E aí não é força de expressão, realmente é o melhor até hoje, né? Que bacana. Então eu pude voltar com a minha esposa lá, onde eu fui garçom. E aí comecei a trabalhar então, ganhando R$450 como garçom. E olha como a minha mente estava completamente certa. Em pouco tempo, acho que 3 meses, eu fui atender no restaurante o proprietário da concessionária Renault de Palmas Tocantins. E como eles almoçavam todos os dias, eles tinham uma comanda que a gente anotava o que era consumido, para no final do mês ele pagar. Sim. E quando eu peguei a comanda, eu olhei assim, concessionária Doeller Buritis Renault. E eu falei assim, vocês são da Renault? Ele falou, sim, nós somos proprietários da concessionária Renault. Eu falei, eu tô vindo do Paraná, Francisco Beltrão, e lá eu trabalhava na Renault. Eles falaram, sério? Eu falei, sério. E porque eles estavam procurando profissional qualificado e eu era como um profissional que tinha caído do céu. Claro. Você imagina você ser dono de uma concessionária Renault, você está precisando de gente para trabalhar e você conhece uma pessoa que estava trabalhando na Renault também. Sim. Porque qual que é a vantagem da concessionária nesse ponto? Os sistemas, eles são globais. O mesmo sistema que eu trabalhava lá em Francisco Beltrão é o mesmo sistema da França. É o mesmo. O que muda é a linguagem. Sim. O catálogo virtual de peça é exatamente o mesmo. Então ele falou assim, você trabalhava no quê? Eu falei, no departamento de peças. Ele falou, eu estou precisando de alguém para o departamento de peças. Mas ele não acreditou, porque para ele era muito bom para ser verdade. Então ele quis fazer uma pegadinha comigo. Ele falou, quais eram os sistemas que você trabalhava? E aí os 2 sistemas da Renault é o Sercom e o Dialogis. Eu trabalhava com o Sercom e com o Dialogis. Ele falou, e você quer voltar a trabalhar para a concessionária? Eu falei, depende da oportunidade, eu volto.